22 de janeiro de 2006. O país elege o próximo Presidente da República, com quase 40% de abstenção. Numa praça de Lisboa, um homem tenta corromper outro homem. Encontram-se no bar de um hotel discreto. Pedem cafés e água mineral. Passam 10 minutos em conversa de circunstância, até que o advogado Ricardo Sá Fernandes pergunta ao empresário Domingos Névoa da Braga Parques por que motivo o chamara ali. No dia seguinte, Ricardo Sá Fernandes participará às autoridades a tentativa de corrupção e aceitará colaborar na investigação do Ministério Público, como agente encoberto. Domingos Névoa será julgado e condenado, mas em janeiro de 2006, Ricardo Sá Fernandes ainda não sabia o que hoje sabe. Eu sabia que o combate contra a corrupção era um combate difícil e estava preparado para isso. Não tinha noção de uma componente importante desse combate e que é o que é que acontece àqueles que o denunciam. Isso não tinha noção. Na área das vigarices no urbanismo, a realidade ultrapassa qualquer imaginação. Por essa altura, Paulo Moraes já tinha travado vários crimes urbanísticos no Porto, negócios chorudos. Já tinha também denunciado pressões de todo o tipo, de que fora alvo enquanto vereador do urbanismo. Já tinha sido afastado do poder local. Já não era uma pedra na engrenagem. As denúncias que fizera no Ministério Público seguiam o caminho lento da Justiça. Faltavam poucos meses para Teresa Goulão assumir a presidência da Sociedade de Reabilitação Urbana de Lisboa Oriental, onde viria a deparar-se com situações irregulares. Há um rolo compressor que, na minha vida que decorre de eu ter denunciado situações de corrupção. E, de facto, isso foi uma bomba atómica na minha vida. Não, tu aqui atrás deste pões corrupção. Os processos desencadeados pelas denúncias de Ricardo Sá Fernandes, Paulo Moraes e Teresa Goulão estão entre os 838 processos analisados no estudo sobre corrupção participada em Portugal entre 2004 e 2008. Um trabalho pioneiro do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O sociólogo Luís de Sousa e a procuradora Helena Fazenda coordenam a equipa que analisa a informação possível sobre o fenómeno da corrupção em Portugal. Nunca o país soube tanto sobre a anatomia deste crime. Quem corrompe, quem se deixa corromper, onde, como e por que razões o sistema falha. Então, e diga-me lá uma coisa, aqui a verba envolvente disto era paga em quê? Notas? Entrego assim. Você venha ao mim, está bem? Vou lá acima. Atenção, fazemos isto em 2 ou 3 pagamentos. Que valor é que o senhor tem na cabeça? Sr. Doutor, não sei, pá. Acho que 200 mil euros, uma brincadeira destas. Mas é uma conversa que tenho que ter com o seu irmão. Em poucos casos julgados em Portugal, foi possível ter acesso a tanta informação sobre o ato de corromper, como no caso Braga Parques. Como agente encoberto do Ministério Público, Ricardo Sá Fernandes voltou a encontrar-se com Domingos Névoa no Hotel Mundial e gravou as conversas em que o empresário oferece 200 mil euros para que o vereador José Sá Fernandes desista da ação popular contra o negócio de permuta de terrenos da Braga Parques, no Parque Mayer, por terrenos da autarquia mais valiosos na Feira Popular. 61.950.000 euros, 2. No verão de 2005, a venda do lote restante de terrenos públicos em Entrecampos tinha gerado suspeitas. Perdeu em 5 minutos 1.400.000 contos, 7 milhões de euros. E pior ainda, sem haver nenhum direito de preferência, foi dar isso de bandeja à Braga Parques, que era precisamente a dona do Parque Mayer. José Sá Fernandes, na altura candidato à Câmara de Lisboa,
recorre aos tribunais. Os processos judiciais travam o registro da venda e as suspeitas de ilegalidades dão origem a um inquérito que leva a Polícia Judiciária a efetuar buscas na Câmara e na Braga Parques, em dezembro de 2005. É neste contexto que Domingos Névoa contacta Ricardo Sá Fernandes, no início de 2006. Eu telefonei para o senhor, disse que é Domingos, não disse mais nada. Pois. Se eu dissesse é o Domingos Névoa, se o telefone falasse... As gravações transcritas pela Polícia Judiciária já não estão em segredo de justiça. Revelam detalhes habitualmente difíceis de provar em tribunal. Se for em cheque, posso lhe dar já hoje. Mas como não temos sustentabilidade para cheque, não é nada que nos une, não é? Conforme faço uma escriturazinha, rapo 2.000 euros aqui, 10.000 euros aqui, 10.000 euros acolá, pronto, a curto prazo. Pôr lá em casa num cofre para a gente ir fazendo umas ratices. Mas nisto não sou virgem, esteja à vontade. Não sou virgem nestas coisas, não é? Não sou. Pois, imagino. Eu sei, não é? Por isso, estou como diz o outro. Já que vou para o mar, deixa-me preparar. O seu irmão, que me desculpe, se um dia me cruzar na rua, eu posso sempre cumprimentar, que eu conheço. Ele a mim não pode cumprimentar, porque não me conhece. Nunca me viu. E um dia que passo por ele, nunca o vou ver. Não posso, meu doutor. Estas merdas, às vezes, são ligadas hoje e daqui a 5, 6 anos, vem ao de cima, não é? É assim. Isto é uma viagem do além. Sabe como é que é a viagem do além? Sabe o que é a viagem do além? Não? É quando vem um gajo dentro de uma funerária, foi para além, acabou. Queima de arquivo. As conclusões do estudo sobre corrupção em Portugal traduzem em números o que a experiência ensina a Domingos Névoa. Dos 838 processos analisados, mais de metade foram arquivados. A principal causa de arquivamento é a falta de indícios que permitam provar o crime. E quando é que os indícios não são suficientes? Quando eu me coloco diante deles e digo, perante estes indícios, amanhã em julgamento, este indivíduo não vai ser condenado. Apenas 3,6% dos processos de corrupção resultaram em condenações. Domingos Névoa tinha as estatísticas do seu lado, mas neste caso a prova estava gravada. O julgamento começou em setembro de 2008. Estou aqui a cumprir o ato cívico mais importante da minha vida. É muito fácil falar contra a corrupção, mas difícil fazer no concreto coisas contra a corrupção. Em fevereiro de 2009, o Tribunal da Boa Hora considera Domingos Névoa culpado. A pena máxima para o crime de corrupção ativa para ato lícito é 6 meses de prisão. A pena de Domingos Névoa foi uma multa de 5.000 euros. O empresário sorri à saída do tribunal. Estive sempre aliviado. Não voltará a fazer o mesmo? Eu não cometi erro nenhum, por isso é de continuar a fazer o que fez até hoje. Não foi esse o entendimento do tribunal? Olha... Uma pena de multa para uma situação destas, tão clara, não é? É óbvio que as pessoas se interrogam. Domingos Névoa apresentou recurso. Apesar das provas gravadas, mantém a versão de que foi Sá Fernandes a procurá-lo e a pedir-lhe dinheiro para a campanha do irmão. Logo após a condenação, foi nomeado pela Câmara de Braga, presidida por Mesquita Machado, para a direção de uma empresa intermunicipal. Outros 5 municípios aprovaram a nomeação. Condenado por corrupção. Sem reconhecer qualquer impedimento, Domingos Névoa acabou por renunciar à direção da Braval, na sequência da condenação política. Ricardo Sá Fernandes passou os últimos 4 anos a lidar com as consequências da denúncia. Se quem denuncia a corrupção pode correr o risco de ter os enxovalhos que eu tive, não há combate à corrupção. Porque as pessoas têm que ter orgulho em denunciar a corrupção.
Vão arranjar o comportamento do Ministério Público. Agora em Braga, como acusou a mim e acusou o meu irmão, o Ministério Público ouviu o Sr. Domingos Névoa dizer óbvias mentiras, enquanto estava a depor como assistente. Ele comete crime de falsas declarações, de perjúrio. O Ministério Público não levantou certidão nenhuma contra ele. E pelo contrário, porque eu disse que o senhor era, no caso concreto, que era corruptor e que era vigarista, pediu a minha condenação como autor de um crime de difamação. A 25 de março, o juiz Emílio Rocha Peixoto condenou Ricardo Sá Fernandes ao pagamento de uma multa de 3.000 euros e de uma indenização de 10.000 euros por danos morais a Domingos Névoa. Quase 3 vezes o valor da multa que Domingos Névoa foi condenado a pagar por corrupção ativa. Ricardo Sá Fernandes vai recorrer e sublinha que o limite é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas que mensagem recebe o país? Há este medo constante de poder vir a sofrer represálias. No caso português, a segunda razão para não denunciar é a percepção de inconsequência da denúncia. Tem a ver com uma desconfiança na eficácia da justiça. A falta de confiança na justiça ajuda a explicar que a maior parte das denúncias sejam anónimas. Quase 66% dos processos tiveram origem em participações por carta ou por e-mail, sem assinatura, quase sempre pouco concretas e com falta de elementos que permitam iniciar uma investigação. As participações anónimas são as menos eficazes. A partir de 2007, a abertura de inquérito deixou de ser automática. A lei passou a exigir indícios suficientemente fortes de crime. O maior volume de ocorrências de corrupção participada tem, sobretudo, incidência ao nível do poder local. Portanto, câmaras municipais. Portanto, estamos a falar das autarquias com 68,9% dos casos, seguido de empresas municipais com 15,6% dos casos, freguesias com 4,4% e depois governo regional com 2,2%. A corrupção no urbanismo em Portugal é, de longe, a pior corrupção que existe no país, na medida em que é mais rentável. O distrito do Porto é aquele que mais processos de corrupção tem. E é uma diferença significativa. É uma diferença significativa em relação a Évora, Lisboa e a Coimbra. Enfim, teria que se aprofundar um pouco, há várias explicações para isso. Uma delas tem a ver com a expansão das áreas suburbanas do Porto. Neste setor instalam-se máfias, é o nome, máfias autênticas, que conseguem que, como dizia há pouco, num jardim se faça um edifício de 20 andares, ou num terreno que era agrícola se possa construir depois e passa a ser urbanizável, o que permite que terrenos que valiam inicialmente, imagine, 100.000 euros, passem de um dia para o outro, por um despacho administrativo que depende apenas de 1 ou 2 vereadores ou diretores, esse terreno pode passar a valer 20 ou 30 vezes mais. Ora, quais são os negócios em Portugal que permitem este tipo de valorização? Eu só conheço 2, o urbanismo e o tráfico de droga. Quando era vice-presidente da Câmara do Porto e braço direito de Rui Rio, Paulo Moraes acumulou durante 10 meses o pelouro do urbanismo. 10 meses entre outubro de 2004 e setembro de 2005. No curto espaço de tempo em que tutelei o pelouro do urbanismo na Câmara Municipal do Porto, terei impedido negociatas ilegais da ordem de 600 ou 700 milhões de euros, enfim, isto é uma estimativa, estava a impedir ganhos de centenas de milhões de euros para muitos dos grupos económicos, nomeadamente na área de construção, que estão habituados a fazer exatamente o que lhes apetece e a ganhar dinheiro de forma vergonhosa, escandalosa, à custa do povo português. Quando foi afastado das listas da coligação PSD-CDS, Paulo Moraes já tinha denunciado à Justiça casos ilegais e pressões de todo o tipo, entre as quais ameaças e aliciamento financeiro. Viu-se na necessidade de bloquear a conta no banco para evitar depósitos indesejáveis. E havia também os amigos dos amigos. Metade da vida política vive de tráfico de influências, metade já para ser simpático. E muitas das vezes aconteceu-me, enquanto vereador da Câmara do Porto, ter reuniões com membros do Governo
em que a primeira parte da reunião eram tentativas de influência sobre o vereador de urbanismo da Câmara do Porto, portanto eu, no sentido de os favorecer no negócio A ou B, negócios de urbanismo que tinham na cidade do Porto. O verão de 2005 foi quente para o vereador em final de mandato. Numa entrevista à revista Visão, explicou como se transformam os pelouros do urbanismo nos coveiros da democracia e os partidos nas suas casas mortuárias. Denunciou pressões a todos os níveis, nomeadamente do PSD e do PS. Os grandes financiadores da atividade política, da atividade partidária e das campanhas, onde se gastam rios de dinheiro, são os construtores civis e os promotores imobiliários. Ora, eles financiam e naturalmente têm direito, querem, do seu ponto de vista da sua atividade privada, querem ter o seu retorno. Até aqui está tudo claro. Daqui tira-se imediatamente que a probabilidade de interseção é a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Afastado do poder local, Paulo Moraes regressou ao ensino e à investigação na área da matemática e da estatística, onde construíra um currículo notável. Nos últimos 5 anos perdeu a conta ao tempo que passou no DIAP, no DCIAP, na Polícia Judiciária. Eu, com alguma impaciência, espero que mais dia menos dia haja resultados. Das mais de 30 denúncias de Paulo Moraes, resultaram 2 processos. Um foi arquivado. Outra e última informação que temos é que está em investigação na Polícia Judiciária. Devo dizer que é com alguma decepção ou até alguma mágoa que vejo estes assuntos a protelarem-se, até porque estamos a falar de assuntos em que eu próprio, com apoio jurídico, carreguei toda a informação, toda a prova para o Ministério Público. Se há crime onde eu não compreendo muito bem que não haja acusações, é no crime urbanístico, porque a prova é evidente, a prova está lá. Se o crime urbanístico é um edifício de 20 andares, onde deveriam estar 15, a prova é mais do que evidente. Portanto, as vítimas conhecem-se, somos todos nós os portugueses. A prova está lá, bastará encontrar quem é o responsável, o que também não é difícil. O Dr. Paulo Moraes, que é de profissão, tem de profissão as matemáticas e as estatísticas, tem uma formação mais rigorosa e custa-lhe entender alguns enredos da teia jurídica. O nosso sistema judicial e legal, como lhe disse, não ajuda nada a que este tipo de crimes sejam devidamente penalizados. Quanto à falta de meios financeiros e humanos, a diretora do DIAP do Porto, Maria do Céu Sousa, não podia ter sido mais clara perante os deputados da Comissão Parlamentar para o Combate à Corrupção. Nós não temos dinheiro, nem sequer para convidar algum senhor deputado para almoçar. Ao longo de 3 meses, a Comissão Parlamentar ouviu magistrados, representantes da polícia e dos investigadores e especialistas no fenómeno da corrupção. Um filme de terror, resumiu no final o deputado Fernando Negrão, ex-diretor da Polícia Judiciária. O desinvestimento do Estado no combate à corrupção é total. Os exemplos seriam cômicos, se não fossem embaraçosos. Quando pedimos um extrato bancário, nós esperamos 6 meses do extrato bancário. Como eu estava a dizer, nessa altura já os suspeitos sabem que têm pendente um inquérito. Esta falta de meios materiais é aflitiva e é completamente impossível investigar nestes termos. Agora, se estamos todos satisfeitos com isso já é um problema de cada um. Eu não estou satisfeita com isso e combato a autossatisfação. Se os senhores titulares de cargos políticos não combatem a autossatisfação a esse respeito, isso é um problema que não me diz respeito. Um país que quer combater a corrupção, investe no combate à corrupção. Às perguntas sobre vontade política, a procuradora Helena Fazenda responde assim. Temos, de facto, uma quantidade enorme de leis avulsas que muitas vezes se sobrepõem, que muitas vezes se completam, que estão em permanente alteração e que de facto não permitem uma segurança a quem aplica o direito. Eu creio que o arejo, algum ar fresco de que o país precisa, de que as instituições precisam, hoje só poderá vir da sociedade civil, dos grupos de cidadãos, e que há algumas óbvias resistências
dos partidos, dos aparelhos partidários, no sentido da alteração das regras, e as regras estão viciadas. O labirinto legal, a falta de vontade, é tudo uma equação ganhadora para o lado de quem não cumpre. O outro fica só. Foi como me senti. Uma pessoa comum a lutar contra gente abjeta que nos ameaça, que ameaça os nossos filhos, civilinamente, que entra nos nossos computadores, que apela ao nosso medo, porque o medo é uma coisa que nós não podemos soltar. Digo-lhe uma coisa, uma pessoa comum dificilmente torna a ser a mesma. Teresa Golão é jurista e especialista em ambiente e ordenamento do território. Em abril de 2006 assumiu a presidência da Sociedade de Reabilitação Urbana Oriental. Houve um momento onde eu estou em frente a um desenho e, de facto, que é um processo que até está em tribunal agora, e, de facto, era notório. Que violava o PDM, uma violação de plano diretor municipal, tem que ser passada na Câmara e tem que haver conivência. Depois houve uma frase que alguém me disse que já tinham pago a quem tinham pago, ou tinham pago a quem paguei, que quem tinham de pagar. Tinham de pagar e, portanto, era claro para mim, claríssimo. Maria José Morgado liderava a Unidade Especial de Investigação, criada na sequência da sindicância à Câmara de Lisboa, presidida na altura por Carmona Rodrigues. Dos 66 inquéritos instaurados por indícios de corrupção e outros crimes nos serviços de urbanismo, 29 foram arquivados por falta de provas. 12 deram origem a acusações. Os restantes continuam a investigação. Das denúncias de Teresa Golão resultou uma acusação por abuso de poder. O processo está em fase de audição de testemunhas no Tribunal de Instrução. As suspeitas de corrupção não ficaram provadas. Do ponto de vista institucional, não ganhei. Fui uma perdedora na minha vida pessoal. Perdi o emprego, tive problemas pessoais gravíssimos do ponto de vista das injúrias e dos insultos que me atacaram no mais íntimo que eu tenho na minha vida, e já chorei muito sobre este assunto também. Tive medo, tive. Só um tonto é que diz que não tem medo. Há uma coisa que na minha vida me custou muito, é que o telefone deixou de tocar. E, portanto, o telefone deixou de tocar e as pessoas deixaram de atender o telefone. Eu não sou uma desqualificada, não é? Portanto, tenho um currículo. Houve um momento onde a pessoa diz, vou ser capaz, porque o mercado de trabalho vai corresponder ao facto de eu não ser uma ignara, não é? E depois vamos descendo no patamar das nossas exigências. E houve um dia que eu fiz uma entrevista num call center. Acrescentou ao currículo um curso de gestão em empresas de ambiente e está a fazer um doutoramento. Trabalha atualmente como consultora jurídica. Esteve 1 ano e meio desempregada. Fui um rolo compressor na minha vida. Nunca esperei, não tenho idade para estas inocências, mas esperei que o facto de estar a denunciar um crime, achei que alguém devia ficar do meu lado. Fui muito pueril. O desacompanhamento completo, numa primeira fase, deixou-me surpreendido e sequer magoado. E sequer um pouco magoado. Neste momento, não. Neste momento, esta história, para mim, é uma história em que até me dá algum gozo ver até que ponto é que vai este silêncio.
nestes últimos 4 anos, eu fui objeto de uma ação civil em que são pedidas acho que são 250 mil euros de indenização, de 2 processos de crime, 2 participações na ordem. Fui confrontado com situações de pessoas com quem eu tinha até relações de estima e que vejo a darem pareceres e a porem-se do lado do corruptor, levantando dúvidas sobre o meu comportamento. A defesa de Domingos Névoa apresentou uma queixa na Ordem dos Advogados. Argumenta que o empresário procurou Ricardo Sá Fernandes na condição de advogado. Juntou um parecer jurídico assinado pelos advogados João Correia, atual secretário de Estado da Justiça, José Pedro Aguiar Branco, ex-ministro da Justiça, e Castanheira Neves, que sustenta que, em abstrato, não deve ser permitido a um advogado, enquanto tal, levar a cabo uma ação encoberta, por gerar uma quebra de confiança irreversível. Isso deu logo umas manchetes nos jornais e umas coisas. Os juristas de mérito arrasam Sá Fernandes. Eles não me estavam a arrasar a mim porque nem sequer estavam a referir à minha situação concreta. Mas o parecer é evidente que foi contratado pelo lado do Sr. Névoa. Bem, todas estas pessoas são pessoas a quem eu nunca mais falarei na vida. Porque efetivamente, objetivamente, puseram-se do lado do corruptor e não hesitaram em prestar os seus serviços a uma estratégia que, pura e simplesmente, se fosse bem sucedida, corresponderia à minha aniquilação. O senhor então acha que entregarem 2 vezes? 3. Agora e mais 2. Para diluir, Sr. Doutor. Tenho mais alguns compromissos aí assim. A mim ensinaram-me que ao padre e advogados é sempre a rodar. A um padre e ao advogado tem que ser até mais, porque senão não tenho hipótese. Mas eu aqui não sou advogado, sou irmão de um vereador. Ah, advogado, isso é verdade. Aliás, fazendo o paralelo com o padre não pode utilizar o confessionário para uma ação encoberta, porque está naturalmente sujeito. Mas, se um padre, na sua vida privada, for contactado por alguém que quer contactar o irmão do padre, que é vereador da Câmara, o padre deixa de poder atuar como denunciante de uma ação de corrupção. Enquanto advogado, Ricardo Sá Fernandes participou em alguns dos processos mais mediáticos da história recente da justiça portuguesa. Representa atualmente Carlos Cruz no processo Casa Pia e Paulo Penedos no processo Face Oculta. A verdadeira dimensão do fenómeno da corrupção em Portugal mantém-se no segredo das cifras negras. As falhas na centralização de informação limitam a análise. Os casos detectados são a ponta visível do iceberg. Aquilo que tem acontecido, de um modo geral, é um aumento do número de processos. O que pode ter a ver, por um lado, enfim, com um aumento real do número de ocorrências, isso é normal, ou com uma maior eficácia também dos organismos de investigação. No momento em que tentar corromper seja uma estupidez do ponto de vista económico, a corrupção acaba. Se os edifícios legais começassem a ser demolidos, eventualmente os patos bravos do botão que passam a vida a utilizar os recursos de todos nós, pensariam 2 vezes antes de construir um edifício de 20 andares, pensando que amanhã ele poderia vir a ser demolido. Os terrenos que estão aqui por trás de nós foram terrenos que em tempos, já lá vão uns anos, foram cedidos pela Câmara ao Sport Clube do Porto, tendo em vista a instalação de um complexo desportivo. Mais tarde, por uma série de manobras administrativas, o Sport Clube do Porto tentou construir nestes mesmos terrenos edifícios de habitação. Quando Nuno Cardoso acumulava a presidência da Câmara do Porto e o pelouro do urbanismo, aprovou para este local um pedido de informação prévia. Mas o pedido de licenciamento chegou à Câmara quando Paulo Moraes era vereador do urbanismo. E à época eu não permiti, enquanto vereador do urbanismo, era essa a minha obrigação, que o Sport Clube do Porto aqui implantasse um projeto imobiliário que não só não cumpria as regras do plano diretor municipal, porque tinha uma volumetria exagerada, como para além disso ainda se queria implantar em parte de terreno que era municipal e, portanto, a Câmara não fez essa cedência de terreno municipal e o projeto não foi possível.
O requerente apresentou novo projeto que foi aprovado depois da saída de Paulo Moraes. Já não previa ocupação de terreno municipal, mas continuava a não cumprir o PDM por excesso de volumetria. A Câmara do Porto responde que as regras do PDM não se aplicam quando há direitos anteriores, mas o PDM é de 2004 e o novo projeto foi aprovado em 2005. A Câmara argumenta que o pedido aprovado por Nuno Cardoso confere direitos ao requerente. 4 dias antes de Rui Rio tomar posse, Nuno Cardoso aprovou o projeto conhecido como Quinta da China, um empreendimento de grande impacto para a encosta do Douro, que incluía edifícios com 16 pisos e implicava ceder à Motengil, terreno do domínio público municipal. Paulo Moraes e Rui Rio inviabilizaram o projeto. Não fazia qualquer sentido a Câmara Municipal do Porto estar a ceder, desafetar um terreno do domínio público, cedê-lo a um promotor imobiliário privado para que ele implantasse um projeto imobiliário ilegal, na medida em que tinha uma volumetria mais do que é permitido nesta zona da cidade e, para além disso, um projeto implantado em zona da área verde protegida, que são zonas não edificantes. A Motengil pôs a Câmara em tribunal. A 4 de abril de 2006, a autarquia decide revogar o despacho assinado por Paulo Moraes e por Rui Rio e ceder o terreno público à Motengil. Ganhou o argumento de que a Câmara evitaria, assim, ser condenada a pagar uma indenização à Motengil e a autorizar a construção do projeto inicial, aprovado por Nuno Cardoso, em vez de um projeto posterior com menor volume de construção. Isto caso a Câmara perdesse em tribunal, apesar de vários juristas defenderem que não havia direitos adquiridos. Nesse mesmo dia, Paulo Moraes depunha no DIAP, no âmbito do inquérito sobre pressões e corrupção. Foi no Café Majestic, onde tem o hábito de tomar chá ao fim da tarde, que lançou em maio de 2006 o livro Mudar o Poder Local. Maria José Morgado apresentou. Há um grande amigo meu que diz que a corrupção é uma coisa viral. Viral, reproduz sempre e dá cabo de tudo. E dá cabo dos partidos, dá cabo da democracia, dá cabo do futuro. Amanhã, quando os nossos filhos quiserem arranjar um emprego, se não tiverem um conhecido, se não tiverem alguém amigo importante, não arranjam. Isto assim ao nível corrente, não é? A burocracia instalada e, por outro lado, a ânsia da pessoa de querer resolver o seu problema leva a que conheço lá fulano, ou vai uma nota dentro do dossiê, ou vou-me encontrar com fulano que me vai resolver o problema. E eu acho que a burocracia é um convite. É um convite. Quem pratica este tipo de conduta muitas vezes não a tem como um ato de corrupção. Os dados disponíveis não revelam um padrão que permita criar um retrato robô do corrupto. O corrupto tem o perfil do cidadão comum. No outro dia, aquele estudo do professor Luís de Sousa, que 63% dos portugueses são complacentes com a corrupção. Esse 63% tem a ver com casos de corrupção em que é perceptível uma vantagem, um benefício para a população em geral, para a comunidade em geral. E pior ainda este estudo, onde 51% dos portugueses não acreditam na democracia. Está a consolidar uma imagem péssima do funcionamento do sistema político que tende a cristalizar-se. E o problema é que a longo prazo é difícil de reverter esta situação. Nós podemos sempre tirar probabilidades de acontecimentos a posteriori em função de dados anteriores. Enquanto não houver uma ideia clara nos cidadãos de que o Ministério Público está a atuar, então é melhor é estar inquietos porque não há proteção para quem denuncia a corrupção em Portugal. Faltam mecanismos de incentivo e depois de proteção. Helena Fazenda espera ter meios para prosseguir e afinar o estudo sobre a natureza e a extensão do crime, que é também uma autoavaliação do sistema. Porque a avaliação é negativa e porque não se pode combater o que não se conhece.
Eu, perguntam muitas vezes, terias feito tudo mesmo? Teria feito tudo mesmo. Voltaria a fazer as denúncias, teria talvez alertado para instâncias mais importantes, com outro tipo de hierarquia do que estava a passar. E teremos certamente em conta, naturalmente, muitas ou quase todas as recomendações e os vossos desejos quanto aos instrumentos para melhorar esta luta. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a atenção que nos foi dada. Nada. A quinta-feira, no dia do Atlético Madrid-Liverpool, a contar para a Liga Europa, estreia a nova temporada de CSI Las Vegas ao fim da noite. Por agora seguimos com a novela Perfeito Coração, depois temos Viver a Vida, notícias em segunda mão com Marco Horácio e Eduardo Madeira e também novo episódio de CSI Nova Iorque. Até já, boa noite.